nesse período gostoso de escola dominical, para aprendermos a palavra do Senhor, nosso Deus. Essa semana foi uma semana muito bonita, muito gostosa, né? Quando nós tivemos a nossa semana de oração, de intercessão pela pátria, né? Todos os dias aqui na igreja, orando, intercedendo pela nossa nação, porque nós recebemos esse comando, não foi do pastor Gilmar, certamente, nem foi, né, do conselho, nem foi do Sérgio Gini, que é presidente da Assembleia Geral, né? Esse comando nós recebemos do Senhor, o nosso Deus, lá em 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, né, me buscar. Então foi um chamado, e é um chamado do Senhor, para nós intercedermos pela nossa nação, intercedermos pela nossa pátria. E os irmãos vão dizer assim: mas pastor, nós intercedemos sim, mas na Semana da Pátria nós intensificamos isso aqui. Todos os dias nós estivemos aqui, as fotos estão para os irmãos verem no Facebook, né? Todos os dias tivemos irmãos aqui orando, intercedendo pela nossa nação. Foi um tempo muito gostoso, muito especial, e todos os dias também uma palavra, né, por aquele que estava liderando a reunião de oração. Um tempo muito bom. E ontem, eu não fiquei por aqui, né? Mas tivemos o desfile também do 7 de setembro e estivemos também orando durante o dia pela nossa nação, né? Eu creio que os irmãos servos do Senhor que estiveram durante o desfile, estiveram o tempo todo também ali orando, intercedendo e abençoando, ontem em especial, né, como desfile na cidade, abençoando a nossa cidade. Nós temos esse privilégio, né, o privilégio de orar, o privilégio de interceder, o privilégio de buscar, o privilégio de abençoar a nossa cidade, né? Pedir a Maria que feche a porta lá dos fundos, que o ar-condicionado está ligado, assim mantém mais fresco aqui dentro. E nessa continuidade, né, hoje nós vamos estudar o que começamos na semana passada, falando sobre o tema escatologia, né? Escatos, né? Fim, e escatologia, né? Estudo do final de todas as coisas, né? Do final da consumação do projeto de Deus, né? Quando Ele vem para buscar a sua igreja, né? E nos conceder a vida eterna. Eu espero que você esteja muito atento a isso. Ainda ontem, eu fui para a casa da minha mãe e faleceu um primo segundo meu, e ele estava bem, né? Perguntando como é que ele estava. Estava bem, mas infartou 34 anos, né? Infartou e veio à morte, né? Aí alguém disse: pastor, por isso que a gente tem que estar pronto, né? Foi exatamente, né? Eu não sei o seu dia, nem a sua hora. Você também, graças a Deus, não sabe o meu dia, nem a minha hora. Senão, né, você não seria um bom mensageiro para mim, viu? Você não seria um bom mensageiro. Lembra os mensageiros do rei antigamente? O mensageiro do rei vinha trazer a mensagem do rei. Se ele trouxesse mensagem boa, Jó, se ele trouxesse mensagem ruim, morria, né? Então, não seria um bom mensageiro para mim, né? Então, glórias a Deus que só o Senhor sabe desse grande e glorioso dia. O dia da minha vida, o dia da sua vida, e também o dia da volta do Senhor, o nosso Deus. E também, conversando com uma pessoa, ela falou assim: pastor, lá na igreja que eu frequento, eles têm falado muito sobre o final dos tempos, e que nós estamos vivendo o final dos tempos, né? Eu disse: olha, desde que Jesus Cristo veio, não se deixou de falar e de se viver a expectativa da volta de Jesus, depois dele ter ressuscitado, né? E ele foi para o Pai, e desde que ele foi para o Pai, a igreja continua esperando a volta de Cristo Jesus, né? Mas até agora ele não retornou. Mas nós, como cristãos, continuamos crendo, porque já se passaram 2000 anos, Jesus não voltou ainda, mas a promessa dele é que ele virá. E nós esperamos que ele volte realmente, para que nós possamos desfrutar na eternidade com ele. Segundo o estudo que nós já tivemos aqui numa parte, falando a respeito também
não somente da redenção para morar nos céus, né? Mas também da redenção desta terra, onde esta terra se encontra com a eternidade, e eu não sei como é que Deus vai fazer isso. Mas pode deixar, assim que Ele fizer, eu chamo vocês e falo assim: olha, está vendo só? Está vendo, Deus fez? Aliás, nós vamos falar hoje sobre três posições a respeito do milenismo, né? E esses três aqui, eles estavam estudando, né? Um era pré-milenista, outro era pós-milenista, o outro era milenista, né? E os três estavam conversando e Jesus Cristo voltou. E os três subiram. Aí um olhou para o outro e falou assim: ó, eu não falei para vocês que seria assim? Eu não disse para você que seria assim? Né? Por quê? A única coisa que eles têm em comum é que Jesus Cristo vai voltar para buscar a sua igreja. Mas antes de iniciarmos, vamos orar? Feche seus olhos. Maravilhoso Deus, Pai Todo-Poderoso, obrigado, Senhor, por essa manhã. Obrigado, Senhor Deus, porque estamos na escola dominical. Obrigado, Senhor Deus, porque temos a Tua palavra nas nossas mãos. E obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor nos ensina através dela na ação gloriosa do Seu Santo Espírito. Vem, Senhor Deus, e fala conosco nesta manhã. Nós pedimos a Deus a Sua direção e a Sua orientação sobre as nossas vidas, Pai, para que possamos aprender um pouco mais do Senhor e guardar, ó Deus, essa grande e gloriosa expectativa, Senhor, de que o Senhor está voltando para buscar a Sua igreja, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Bem, irmãos, vamos lá. Na página 94 da nossa revista, né, tem ali as três principais posições. E eu quero passar para os irmãos aqui no formato de um gráfico, porque fica mais fácil da gente entender a visão assim de cada um nessa questão de tempo, né? E eu pedi para o Renan projetar para nós ali, uma de cada vez, e eu vou conversando com os irmãos. Aí os irmãos vão me acompanhando. Essa aqui é o amilenismo, né? O amilenismo, porque o texto que nós vamos conversar, depois eu pego lá de Apocalipse capítulo 20, né? Que fala a respeito do milênio, né? Fala a respeito de um milênio. Mas o amilenista, ele não crê na existência de um milênio como um tempo, um período determinado. Para ele, o milênio é tão somente, né, um período, que não é exatamente 1000 anos. Né? Não exatamente 1000 anos, é um período. Isso aqui surgiu, né, mais na igreja primitiva, e que eu vou conversar com os irmãos vão me entender por que surgiu essa ideia, e também depois veio com Agostinho, porque eles imaginavam que Jesus Cristo voltasse de imediato, né? Jesus Cristo não demorasse tanto para voltar. Tanto é que nós vamos ler em Atos dos Apóstolos, lá em Atos dos Apóstolos capítulo 2, depois que veio o Espírito Santo de Deus, o que eles faziam, como é que eles estavam vivendo lá? Me ajuda a lembrar, como é que os irmãos estavam vivendo em Atos dos Apóstolos capítulo 2? O que eles estavam fazendo? Eles estavam se reunindo no templo. O que eles faziam? Reuniam de casa em casa. O que mais que eles fizeram? Que demonstra assim desprendimento e aguardando que Jesus está voltando. A certeza deles era tão grande que Jesus Cristo iria voltar, que eles começaram a entregar tudo para a igreja. Nós não precisamos mais nada, Jesus vai voltar, então vamos entregar tudo para a igreja, né? E vamos aguardar, porque Jesus, o que a gente vai fazer com isso que nós temos? Porque eles estavam aguardando que Jesus Cristo realmente voltasse de forma iminente. Mas como pode então, pastor, eles fazerem isso, eles entregarem tudo e o Senhor permitir? Meu amado, isso acontece hoje. Jesus está falando hoje para você: entrega tudo que você tem, consagra tudo que você tem ao Senhor, não retenha nada para você, porque você não sabe qual vai ser o seu dia de amanhã. A única coisa que nós sabemos é que Jesus Cristo vai voltar, e de que adianta você ter propriedade, de que adianta você ter bem, de que adianta você ter dinheiro no banco, de que adianta você ter tudo, como ele disse lá para o fazendeiro, né? De que adianta você, né, tá com o celeiro cheio, hoje mesmo pedirão a tua alma, e daí o que é que vai acontecer com você? Então essa fala da entrega continua
latente ainda na vida da igreja. Por quê? Porque Jesus Cristo vai voltar. Então o ensinamento é exatamente esse: entrega e consagra tudo ao Senhor, né? E tudo tem que ser consagrado realmente ao Senhor nosso Deus. É lógico que empresários, consagrem tudo que você tem ao Senhor nosso Deus, né? Não venda, consagre, né? Porque você tem que ter os seus bens para que você possa se manter, para que você possa dar emprego para as pessoas e para que nós possamos fazer a economia girar. Mas consagre tudo ao Senhor nosso Deus. Naquele tempo eles entendiam que eles tinham que entregar tudo, e eles estavam entregando tudo, e entregaram. Pela fé eles entregaram tudo. Na igreja primitiva eles começaram a pensar, né, a partir do ano 300, quando Constantino uniu o Estado com a igreja. Então mais que eles sonharam ainda: agora o evangelho vai ser pregado nos 4 cantos da terra, e período da pregação do evangelho, né? Aí depois vem um período da grande tribulação, né? E depois aí o juízo final, e novos céus e nova terra. Aí nesse juízo final, na segunda vinda de Cristo Jesus, né, ele volta para buscar a sua igreja. Esse período de grande tribulação, né, também não se tem determinado, não se fala sobre, né, milênio aqui, porque essa visão não crê que existe esse período chamado milênio exatamente, né? Milênio é simbólico. E aí depois uma tribulação, quando a igreja é perseguida, vem a perseguição para a igreja. E depois Jesus vem, o juízo final, né? Ressurreição dos mortos, arrebatamento, vitória de Cristo na guerra de Gog e Magog, Satanás trancado, né? Lançado no lago de fogo e enxofre, né? E aí então o novo céu e a nova terra, e o lago de enxofre, onde a condenação daqueles que não creram no evangelho. Então essa é a posição amilenista. Não tem milênio. Sim, também. Então, o evangelho tem a grande tribulação. A igreja passa pela grande tribulação. E aí Jesus Cristo vem. Por isso que nós temos essa visão. Estão acontecendo as coisas, então Jesus Cristo vai voltar. Por isso essa visão. As coisas estão assim porque estão acontecendo coisas. Olha o que está acontecendo, olha o fogo e tal. Olha como nós estamos vivendo já a grande tribulação. Então Jesus Cristo vai voltar. Isso, já estaria vivendo para Jesus Cristo voltar. Nessa visão, o amilenista. Tá bom? Alguma pergunta? Vamos próximo? Agora a figura pós-milenista. O pós-milenista, ele tem um pouquinho, né, do milenista, porque ele também não tem esse período assim bem definido, né, desse período da igreja. Mas ele crê que existe lá um milênio, vai ter um milênio. Só que esse milênio também não determinado por esses 1000 anos exatamente, né? Então, o julgamento, a volta de Cristo, ressurreição dos crentes, ressurreição dos incrédulos, julgamento, novo céu e nova terra e estado eterno. Esse é o pós-milenista. Pós-milenista por quê? Porque Jesus vem depois desse período considerado que seja um milênio. Aí Jesus Cristo volta. Próximo. E o pré-milenismo histórico, né? Esse aqui é mais detalhado. Por que nós temos nessa posição é mais detalhado? Porque ele vai usar Apocalipse capítulo 20. Vai usar exatamente Apocalipse capítulo 20, observando aquilo que o livro de Apocalipse vai relatando. Então, abra lá em Apocalipse capítulo 20. Vamos fazer uma leitura aí participativa com os irmãos.
Mas como eu estou só com o microfone, deixa eu ler aqui, eu vou ler com os irmãos. Vamos lá, Apocalipse capítulo 20, todos abriram aí? Então vi descer do céu um anjo que tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou e pôs selos sobre ele, para que não mais enganasse as nações até completarem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Vi também tronos, e nesses sentaram aqueles os quais foi dada autoridade para julgar. Vi também as almas dos que foram decapitados por terem dado testemunho de Jesus e proclamado a palavra de Deus. Estes são os que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam a sua marca na testa e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem poder. Pelo contrário, serão sacerdotes do Deus Altíssimo e reinarão com ele os 1000 anos. Aí, nesse aqui, quando nós olhamos aqui para o livro de Apocalipse, né? Aí nós vamos ter essa visão. Mas só que nós temos algumas dificuldades, porque nós não temos algo assim que seja exatamente isto. Olha, vai ser desta forma. Haja visto que ele fala aqui a respeito da marca. O que ele fala aqui a respeito da marca? Lembra que já conversaram, já houve tantas conversas a respeito disso aqui? Da marca da besta. A marca da besta. O que já foi a marca da besta nos nossos tempos? Muita coisa, né? O código de barras, né? É 666. Oi? O celular agora, né? Porque onde você está agora já te localiza, já sabe, né? Se você tem o seu número, já tem. O que mais? O chip, né? Oi? Tem o chip, né, que vai ser colocado, né, nas pessoas, né? E já está vindo esse chip aí, e tem muitas pessoas que estão colocando já o chip, e onde tem uma pulseira que coloca, né, e tal, e onde você vai já tem todos os seus dados, né? E você já é identificado e tal. Então essa é a marca da besta. Então nós ficamos, né, conjecturando e aguardando, né, quando é que vai vir essa marca e qual é essa marca da besta, né? E olha que João falou isso aqui há muitos anos atrás a respeito dessa marca da besta, né? E nós estamos tentando descobrir qual é essa marca da besta. E nós não, né? As pessoas que gostam de ficar futricando por aí, né? É igual a questão do apóstolo Paulo, né? Que o apóstolo Paulo tinha um espinho na carne. E ele pediu a Deus: Senhor, me livra desse espinho na carne aqui, Senhor, por favor, Senhor, me liberta disso. E o que o Senhor disse para ele? A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, né? Então a minha graça te basta, Paulo, segue em frente. E até hoje tem gente querendo descobrir qual era o espinho da carne de Paulo. Como é que vai ser qual o sinal dela, né? Oi, Daniel? Isso, chega, ela fala: Senhor Paulo, vem cá, vamos bater um papo aqui, né? O que era aquela história do espinho na carne? Ele vai falar para você: olha, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, nós temos alguma... Você está aqui, fica quieto, porque imagina essas coisas, né? Vamos curtir o céu aqui, deixa essas coisas para lá. Então, irmãos,
nós estamos assim até conversando e rindo por essa falta da nossa compreensão, né? E que nós não vamos ter, porque os mistérios de Deus são os mistérios de Deus. Tem coisas que nós não vamos, só que tem pessoas que gostam de ficar conjecturando a respeito das coisas, né? Nós estamos aqui estudando, né? Nós estamos aqui estudando, e como nós estamos estudando, tem que passar para os irmãos as posições que existem, mas nós não estamos aqui fazendo conjectura nenhuma fora do cabo, né? Só brincando, porque faz parte da nossa vida, essa alegria nossa de ser igreja de Jesus Cristo, né? Nós precisamos compreender a palavra do Senhor nosso Deus, e toda ela pela fé. Porque se nós formos querer compreender e julgá-la pelo nosso entendimento, pela nossa razão e pela nossa justiça, nós vamos condenar como os judeus fizeram lá, condenaram Jesus Cristo, né? Nós condenamos Adão, Eva, Abraão, Isaac, Jacó, Salomão, então nós esconjuramos com Salomão, né? Mas não pode, né? Não tem jeito de fazer isso. Mas por quê? Ele foi um homem que Deus colocou para construir o templo, né? Foi um homem que Deus inspirou o coração dele, né? Para escrever os livros de sabedoria, né? E mais, né? E condenamos também Jesus até, né? Pela nossa justiça, pela nossa visão. Por isso nós precisamos sempre estar olhando com os olhos da fé e compreendendo as coisas a partir da fé. Bem, vamos lá. Do que nós lemos aqui, né? A era da igreja, né? Aí teria um período da grande tribulação, né? Essa grande tribulação e o reinado do anticristo, né? Que o Elidio já perguntou, nós não sabemos ainda quem é o anticristo, né? Como é que a gente vai saber qual é a marca dele, né? Mas teremos esse período, né, do surgimento aí de um que seria o anticristo. Também esse, né, os irmãos já ouviram falar de vários que podem ser o anticristo, né? Tem muitos que podem ser o anticristo. Nesses últimos tempos, né, tinha uns nomes aí muito estranhos, né, para gente comentar a respeito dele. Não vamos nem comentar. Então, e vem esse período da grande tribulação. Aí depois, né, aí seria a volta de Cristo, lá em cima, né, a volta de Cristo, né, e os judeus se convertem. Aí então acontece o arrebatamento, né, batalha do Armagedon e a ressurreição dos mortos. Aí Satanás seria preso, conforme está aqui. Aí viria esse período do milênio, né? Esse período do milênio, que Jesus estaria presente e governando nesse tempo. Aí depois desse milênio, Satanás seria solto por um período de tempo também, que fala só sobre um período de tempo que ele seria solto. Não se tem, né? Aí depois viria a batalha, né, de Gog e Magog, depois aí a ressurreição dos incrédulos e o julgamento do grande trono branco. E depois aí o estado eterno. A vida eterna. A vida eterna. Depois do julgamento, uns foram condenados no inferno, outros recebidos na eternidade pelo Senhor, aqueles que creram no Evangelho, para viver eternamente com o Senhor. Então, irmãos, são esses, graficamente falando, os três posicionamentos que existem para o estudo do final dos tempos. Aí eu pergunto para os irmãos, tem muita diferença entre um e outro, tirando essa parte da explicação? Volta primeiro. Volta lá, Renan, fazendo favor. Aí. Período de pregação do Evangelho, grande tribulação, juízo final, novos céus e nova terra. Vamos resumir o amilenismo dessa forma, sem entrar nos detalhes. Depois,
Pós-milenista tem o milênio, a volta de Cristo, o julgamento, o estado eterno. Isso aqui fica mais resumido ainda, né? Só que ele usa esse período de milênio, né? E depois, o que nós acabamos de ver, o milenismo, pré-milenismo histórico, né? Que tem todos esses detalhes, pré-milenismo histórico e também tribulacionista, né? E outras coisas. E outros detalhes mais. Isso tudo feito com base no estudo da palavra do Senhor, o nosso Deus. Está ali no livro de Apocalipse. Mas e nós? Como é que nós vamos ficar diante desses 3 estudos, né? Qual seria a nossa posição? Adotaríamos algum? Né? Como presbiteriano, né? E como reformado, nós não adotamos nenhuma das 3. Né? Motivo, porque nós não temos exatamente definido como as coisas vão acontecer. Primeiro, por esse período de 1000 anos, né? Sendo determinado ali, né? Nosso Deus é eterno, né? 1000 anos para Ele é como um dia, né? Então não faz sentido, né, literal, usar aqui o milênio como esse tempo, né, em que o Senhor vem para buscar a igreja, né, como no livro de Apocalipse, bem como na questão, né, da besta. Está para surgir a besta. Quem será? Qual a marca da besta, né? A grande tribulação. Eu estava pastoreando lá em Bofete, início do meu ministério, quando surgiu a guerra lá no Golfo. Tinha uns meninos que nós tínhamos contato, uns jovens, um grupo de jovens que nós tínhamos contato com eles sempre visitavam a igreja de Bofete, e eles veio o grupo todo na minha casa. Pastor, nós estamos indo aí. Falei, pode vir, né? Aí, olha, essa guerra lá no Golfo agora não é a guerra do Armagedon? Nós estamos preocupados e achamos que é o Armagedon. Eu falei assim, fica tranquilo, meus amados, fiquem tranquilos, né? Quando for essa batalha, certamente nós saberemos, mas não é agora, não é agora. E nós vamos ouvir hoje, muitas pessoas falando, Jesus está voltando, é exatamente isso, Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Mas não adianta alguém querer adivinhar, não dá para adivinhar esse tempo, nem essa hora, isso cabe ao Senhor, né? Ao Senhor nosso Deus. Nós devemos estar preparados, né? Na página 95, eu quero ler com os irmãos aqui, ó, no segundo parágrafo, o tema de renovação da criação. Para Calvino, o mundo criado por Deus ainda pertence a Ele e potencialmente permanece sob o seu domínio. Por isso, todos os fiéis devem dedicar as suas vidas, de alguma forma, à redenção da humanidade e de toda a criação. Calvino declarou: quando nosso Senhor Jesus apareceu, tomou posse do mundo inteiro, e o seu reino se estendeu de uma extremidade à outra, especialmente por meio da proclamação do Evangelho. Deus consagrou a terra toda através do sangue precioso do seu Filho, a fim de que nós habitássemos nela e vivêssemos debaixo do seu reino. Nós devemos não nos entristecer pelas ofensas dos ímpios, mas também reconhecer que permanecemos indignos de olhar para o céu até que haja harmonia e unanimidade na religião, até que Deus seja adorado por todos e o mundo inteiro seja reformado. Os crentes verdadeiramente cultuam a Deus pela justiça que mantém dentro da sua sociedade. Isso significa que devemos ter uma perspectiva especialmente otimista do nosso mundo, na nossa história. Os apóstolos, os pós-milenistas dizem que sim,
e apontam especialmente para a divulgação cada vez mais intensa do Evangelho, para o alcance do seu efeito. Os pré-milenistas dizem que não, e apontam para a corrupção, violência e confusão mundial. Os amilenistas, ou mais apropriadamente milenistas históricos, dizem sim e não. Calvino, por exemplo, no seu comentário de 2 Tessalonicenses 2, de 1 a 12, entendeu que, junto com a divulgação do Evangelho, haverá conflito prolongado na terra devido às investidas do anticristo. Vamos abrir lá em 2 Tessalonicenses 2, de 1 a 12, que são aí os detalhes, né? Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, de 1 a 12. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, de 1 a 12. Eu vou ler aqui com os irmãos. 2. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, verso 1 ao verso de número 12. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, pedimos que vocês não se deixem demover facilmente de seu modo de pensar, nem fiquem perturbados, quer por espírito, quer por palavras, quer por carta, como se procedesse de nós, dando a entender que o dia do Senhor já chegou. Ninguém, de modo nenhum, os engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, apresentando-se como se fosse o próprio Deus. Vocês não lembram que eu costumava lhes dizer estas coisas quando estava ainda com vocês? E agora vocês sabem o que detém, para que ele seja revelado a seu tempo. Porque o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios da mentira, e com todo engano de injustiça aos que estão perecendo, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por esse motivo que lhes envia a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Então, nós temos aqui, segundo Tessalonicenses, né, de 1 a 12, Paulo falando a respeito desse final dos tempos também, né? Observando também como será esse final dos tempos. Mas o que é que nós olhamos? Nós ficamos olhando e vendo a injustiça, né? E vendo as coisas acontecer e querendo descobrir, né, quem é esse aqui, o filho da perdição, né? O homem da iniquidade, que é Satanás. Paulo também fala que ele está para surgir, mas que nós devemos tomar todo cuidado para que não sejamos enganados, nem sejamos precipitados, né? Mas permaneçamos sempre firmes nesta fé. Então Calvino entendeu, junto com a divulgação do Evangelho, haverá conflito prolongado na terra devido às investidas do anticristo. E é o que nós estamos vivendo, né? Hoje, né, os cristãos foram perseguidos lá no início da igreja primitiva, né, foram mortos. Durante todo esse tempo, sempre tem havido perseguição à igreja.
Hoje, o que é que mais afeta a igreja hoje? Qual é a perseguição para a igreja hoje? Como é que você vê hoje a opressão da igreja pelo inimigo? O aperto do inimigo à igreja? Vamos lá. O que acontece primeiro dentro dela? O que acontece hoje dentro da igreja de Cristo? Ela está o quê? Ela está dividida, né? Ela está dividida. E cada um acha que é o certo. Cada um acha que é o certo. Tem uma igreja lá em São Carlos, uma igreja muito grande, né? Que o pastor da igreja decidiu se intitular bispo agora. Aí umas pessoas frequentam lá e falam: pastor, por que lá na igreja o pastor se intitulou bispo? Por que será? Eu disse: minha querida, é tão somente por um motivo. Não é porque ele tem 16 mil membros na igreja. É porque ele se acha um ser superior. Ele está se achando superior ao pastor. Então ele tem que ser bispo. Os outros ficam como pastor e ele, como é o chefe, ele é o bispo. Eu falei: como nós já temos bispos, já temos os apóstolos do nosso tempo, né? Sendo que apóstolos foram aqueles que viram Jesus, mas nós temos hoje apóstolos, né? Por quê? Se acham assim. Aí depois vai surgir o quê? O semideus, né? Porque aí ele quase Deus, mas não é Deus, porque Deus fez, mas eu sou um semideus. Mas é a igreja hoje que está dividida, e o homem que está procurando o seu lugar, ao invés de adorar a Deus, ao invés de servir ao Senhor, né? Isso é a igreja. Dentro dela nós vemos isso, né? Dentro da igreja, né? Oi. Isso. Esse aí na visão, no comentário do apóstolo Paulo, está se referindo aqui ao diabo mesmo, sendo adorado no lugar de Deus. Aí seria o anticristo. Sim. Adorar essa pessoa. Quem é e quando isso vai suceder. Mas a gente observa e sabe que isso vai acontecer, porque, como está acontecendo, nosso país, glórias a Deus, nós temos liberdade religiosa, né? Nós temos liberdade religiosa. E lá no Rio Grande do Sul, eles levantaram uma estátua do Lúcifer, para eles adorarem. Nesse tempo nós estamos vendo, eles levantaram uma estátua. Nós somos contra eles levantarem isso? Não, pode levantar, fica à vontade, né? Nós sabemos que isso vai acontecer. Assim como nós queremos liberdade para pregar o evangelho, nós queremos que eles também, o inimigo tenha liberdade para fazer o que ele quiser. Não, lá em Brasília também, né? Tem o templo de Satanás. É a liberdade religiosa. Então, né? Mas quando nós olhamos para a igreja hoje, nós vemos a igreja assim, né? Essa é a igreja de Cristo Jesus. Se limpe, santifique. Exatamente, né? Buscando realmente servir ao Senhor. Nossa atenção, a igreja, né, vive esse tempo de perseguição. Isso é perseguição, né? Isso é o inimigo que está ali no meio, provocando as divisões, provocando as intrigas, né? Provocando a confusão dentro da igreja. É o próprio diabo agindo por intermédio de pessoas, né? Ele não age sozinho. Fique tranquilo que o diabo não aparece ali, né, como ele é, para agir. Ele vai agir através das pessoas. Ele chega e vai falar no ouvido do Domingos, fala no ouvido do outro, falar no ouvido do outro, instigar e fazer a coisa, fazer arte. É a perseguição que a igreja vive, né? O diabo, ele não é o último que chega no culto. Irmãos chegam atrasados no culto, mas ele é o primeiro que chega. E é o último que sai, né? Por quê? Ele tem isso, o negócio dele é tirar o sossego e a paz daqueles que são cristãos, daquele que é crente. Tirar a paz da igreja. É uma perseguição espiritual, velada. Fora da igreja, como é que nós vemos a perseguição de fora da igreja hoje, né?
Graças a Deus nós ainda temos liberdade de pregar o Evangelho na nossa nação. Mas a Bíblia já foi tirada das escolas, dos setores públicos, né? Você já não pode chegar lá na escola mais falar do Evangelho, no setor público você já não pode chegar mais. O que é isso? É a perseguição que nós estamos vivendo como igreja. E a cada dia... Oi? Isto, tá, então, aí está chegando também, está se aproximando o quê? Olha, é proibido pregar o Evangelho aí fora. Se você quiser falar de Jesus, você pode falar de Jesus dentro da sua igreja. Da porta para fora do templo, os irmãos não podem nem ficar reunidos. Não podem nem ficar reunidos. Pode nem ficar lá fora do templo reunido. A hora que conversa aqui dentro, a hora que saiu lá fora, cada um para o seu carro, né, e para a sua casa, porque senão, grade neles. Mas é bom esse tempo que nós vamos descobrir quem são verdadeiramente os cristãos. Quem são verdadeiramente aqueles que servem ao Senhor nosso Deus e que têm coragem de cultuar a Deus, mesmo que o seu vizinho não cultue, mesmo que o seu pai não cultue, mesmo que a sua mãe não cultue, né? Você, não, eu vou. Ah, mas você pode ser preso. Ah, mas eu vou. Ah, mas eles podem matar você, mas eu vou. Oi? Para mim o viver é Cristo e morrer é lucro. Então vamos seguir, né? Então a igreja está sendo perseguida hoje. Às vezes nós não queremos olhar por esse lado, porque nós estamos num país tranquilo, né? Um país que nós temos uma certa liberdade, mas essa liberdade já está indo embora. Essa liberdade está indo embora, né? Então, por isso que nós temos que olhar com essa visão, nos alegrarmos hoje por aquilo que temos passado e pregar e anunciar o Evangelho, né? Porque o tempo realmente está chegando, mas pode ser que não seja agora, demore um pouco mais, né? Vamos seguir aqui na compreensão de Calvino. Para Calvino, o tempo entre a primeira e a segunda vinda de Cristo, olha só, para Calvino, primeira e segunda vinda de Cristo, né? Ele já veio, foi para o Pai, está agora aguardando para vir ao nosso encontro. Caracteriza-se tanto pelo estabelecimento do reino de Deus, né, evidenciado pelo avanço do Evangelho, quanto pela permanência e até intensificação do mal, evidenciada na corrupção humana, injustiça social e degradação do meio ambiente. Então, o que nós queremos observar com os reformadores e com Calvino, é que ele não olha por essa questão do tempo, determinar tempo. Olha, os 1000 anos estão aí, né? Depois dos 1000 anos vai acontecer isso. Não, ele está dizendo, olha, a igreja precisa seguir. A igreja precisa seguir e seguir em frente, avante, anunciando o Evangelho. Nós vamos ter que conviver com as perseguições, as lutas no dia a dia, e nós temos que permanecer fiéis ao Senhor. Assim, a postura da igreja diante do mundo não é simples, não é simplista, otimista ou pessimista. Ela precisa levar em conta tanto o avanço e a amplitude do Evangelho em todos os seus aspectos, ocupação principal da igreja, quanto a presença do pecado em todas as áreas da vida pessoal. Conclusão: estes são os contornos de pensamento de Calvino e da tradição reformada sobre o assunto. Calvino sabiamente nos advertiu não nos preocuparmos mais que o Senhor com os detalhes. Não nos preocuparmos mais que o Senhor com os detalhes, né? Por isso, não é a sequência dos eventos futuros que deverá ocupar o nosso tempo e atenção, mas o nosso comprometimento e empenho com o mundo e com as pessoas do aqui e do agora, pois temos plena convicção e segurança de que aqueles que creem em Jesus Cristo já gozam, no presente, da vida abundante e no futuro ressurgirão para a vida eterna com Cristo Jesus, em um mundo também redimido e resgatado pelo poder do Senhor Jesus. Amém? Esta
é a visão reformada e calvinista. Nós não entramos e não adotamos nenhuma das três posições, porque nós não temos como definir isso com segurança. Então, nós preferimos, olha, a igreja continua pregando o evangelho, a perseguição está aí e sempre virá. Não queira parar no tempo achando que Jesus Cristo vai voltar, porque o único que sabe de tudo isso é Deus. E você vai ouvir, né, muitos dizendo, né, como a própria Bíblia diz, né, ele ali, ele aqui, ele lá, né? Não. Aguarda, fique firme no Senhor, o nosso Deus, e aguardando esse tempo. As perguntas que ele deixa aqui para o final. Que diferença? Quais são algumas diferenças entre as perspectivas da reformada, escatológica, bíblica e outras perspectivas, né? Que diferença isso faz, né? Do nosso engajamento evangelístico no mundo. Não faz diferença nenhuma, porque nós continuamos atendendo o ID. Jesus Cristo está voltando, nós vamos atender a pregação do evangelho. Temos que pregar. E a nossa missão é falar de Jesus. É difícil falar de Jesus? Não é difícil falar de Jesus, né? Seria a mesma coisa eu pedir assim, ô Elídio, fale da Ruth. Quanto tempo vocês estão casados? 40 anos. O Rui, quantos anos está casado com a Neide mesmo? 46 anos a Neide suporta você. Então, para dizer assim, Elídio, fala da Ruth. Depois de 40 anos assim, né? Uma facilidade para falar, né? Quer que eu desenhe, né? Dá até para desenhar, né? Neide, fala do Rui. Isso aí eu conheço, né? Meu Deus do céu, né? Mesma coisa para você que conhece Jesus, falar de Jesus. Você teve a palavra do Senhor nosso Deus aqui, você já leu de trás para frente, frente para trás, então é uma facilidade falar de Jesus, né? Falar de quem nos ama, de quem nos quer bem, é difícil, né? Falar de quem tem amor, né? Falar de quem se sacrificou por você, é difícil? Não, muito fácil falar de Jesus. É que nós temos receio muitas vezes, né? E não deixamos essa convicção tomar conta do nosso coração, né? Então nós temos que continuar pregando. E o o ir por todo mundo pregar o evangelho, aonde? A toda criatura, no mundo todo. A sua Jerusalém, né? E os confins da terra. Seu pode ser dentro da sua casa, pode ser com o seu vizinho, pode ser com o seu parente, com o seu amigo. Isso nós podemos perder de vista. Da nossa luta pelo estabelecimento dos princípios de justiça e redenção da sociedade. Continuamos crendo, por isso estivemos essa semana aqui orando, porque nós cremos que Deus faz justiça sobre a face da terra. Nós cremos que Deus é que pode mudar toda e qualquer situação na nossa vida. É Deus que pode julgar a nossa causa. Pode estar na mão do juiz que for. Nós sabemos que a decisão não vem de outra pessoa, senão do Senhor, o nosso Deus. Por isso não nos desesperamos. Andamos em segurança sempre no Senhor. Da nossa esperança pessoal em relação à morte, né? Qual a nossa esperança em relação à morte? Que todos vão morrer e que nós vamos um dia ressuscitar. É isso. Quando nós fazemos um funeral, nós não dizemos, não vou ver mais a pessoa, não. É até breve, é até logo. Por quê? Nós cremos que Jesus está voltando e que Ele vai ressuscitar a todos. Todos vão ressuscitar. E a maneira como interpretam as Escrituras muda alguma coisa para nós? Não. Apocalipse 20 descreve daquela forma ali. Eu não estou deixando de crer em Apocalipse 20 porque eu não consigo entender, né, esse milênio dessa forma, né? Eu tenho dúvida, só isso aí. Não vai fazer diferença nenhuma a respeito de como vai ser isso para mim. Se o Senhor vier e disser, não vai ser milênio, foi amém, Senhor. Se Ele chegar e disser, não, já cumpriu o milênio, amém, Senhor. Eu estou aguardando para morar na eternidade, né? Mas nós precisamos ter conhecimento de tudo como as coisas
irão acontecer, né? Com quais detalhes do fim das coisas não devemos nos preocupar e por quê? Né? Quais detalhes devemos nos preocupar? A forma como tudo vai acontecer, né? Ficar querendo descobrir quem é o anticristo. Em que vai mudar isso para você? Perseguição? Sim. Sim. Não. Não falta. Não falta, mas por que o senhor afirma assim? Porque o Espírito Santo de Deus, ele está na sua igreja. E ele está atuando na sua igreja. E quando o Senhor decidir que tem que haver um outro avivamento, é dele que vem e vai acontecer. Por isso nós temos que caminhar sim, orando, buscando fervorosamente, mas entendendo que a hora que o Senhor quiser promover o avivamento, ele assim o fará. Não adianta nós pensar, não vamos, temos que incentivar, motivar, não, temos que motivar sempre, não é só nesse tempo. Sempre temos que estar motivados a anunciar, a proclamar o Evangelho de Jesus Cristo, né? E crer que no tempo oportuno, Deus virá. É como nós aprendemos lá no um trabalho de reciclagem com a igreja, né? Nós tínhamos lá, aprendemos lá os 3 R's, né? Que nós temos que cuidar da igreja, né? E tem uns que o Senhor vai retirar do nosso meio, né? Mas quem vai fazer? É Ele que faz. Ele revitaliza a igreja tirando. Por quê? É Ele que faz. Assim como Ele traz, Ele tira. Tira aqui, nesse mundo, ou tira para a eternidade, né? Então, é obra do Senhor, o nosso Deus.